Eu me chamo Maria Beatriz e eu tô passando no comecinho desse episódio para poder avisar de que esse vai ser o episódio mais longo, mas também o mais pesado. Portanto, a gente vai atribuir a classificação indicativa desse episódio de 16 anos, pois contém histórias de drogas, sexo e agressões. Fala, galerinha do podcast Podlex. Estou eu aqui, Rodrigo Marinho, juntamente com o Pedro Augusto. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo para mais um episódio do podcast. E o nosso pastor convidado, Leal. Oi, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast. Esse episódio vai ser muito importante. A gente vai falar sobre algo que não é tão falado assim. Na verdade, até procurando falar sobre o tema, vi muita gente falando e eu fiquei até feliz, porque não é um tema que fala assim, desse jeito, e a gente vai falar para jovens e adolescentes sobre o perigo do vício da pornografia. Não só o perigo, mas o que ela causa pra gente, né? Mentalmente e até fisicamente. Agora, por que a gente vai falar sobre isso? Por que a gente vai falar sobre isso? Isso afeta muitos jovens, adolescentes. Tem até um estudo da JAMA Psychiatry que fala que o vício na pornografia afeta no cérebro as áreas de emoção, desejo e recompensa. E fala que a pessoa que tem vício e tal, outro estudo da Associação de Urologia da Europa fala que 23% dos pesquisados de menos de 35 anos dos homens têm disfunção erétil na hora da relação sexual. E 35% falam que é melhor o prazer da masturbação na hora da pornografia do que na hora da relação sexual. E a gente aqui vai fazer um link da pornografia com das drogas, certo? Ô Pedro, e quer explicar pro pessoal o porquê da escolha do nosso convidado? Bem, se quiser falar... Não, você que fala porque você me escolheu. Claro, com certeza. Conheço o Braulio há um tempinho já. Conheço o testemunho dele. Sei como foi toda a mudança de tudo que ele passou, né? De como ele era antes dele ser agora esse pastor maravilhoso. E de todo o testemunho dele, de como ele era quando vivia nas drogas e vivia também no vício da pornografia, né, pastor? É importante, interessante o que tu falou aí em relação ao como as drogas afetam na mente, em relação à recompensa imediata e a forma com que ela atinge a psique, né, a nossa mente. E falou também aí coisas tais como, por exemplo, a perca do prazer pelo ato sexual em si propriamente dito. E por quê? Porque a gente começa a ter respostas imediatas em relação à recompensa com a pornografia de uma forma rápida. E daí a gente também pode ter situações que afetam a nossa mente em relação também à deturpação da realidade. Por quê? Porque a gente quando consome pornografia, você está vendo ali uma coisa que não é real. E aí você começa a construir uma realidade na sua mente, e aí a partir disso, todas as relações que você tem, seja em relação à amizade, dentro do casamento, na área sexual, você começa a exigir que aquela realidade que é a real seja parecida com aquela realidade virtual que você consome na pornografia. É por isso que há esse desprazer na realidade, porque a mente da pessoa começa a querer viver aquilo que ela vive no virtual. Então, o que é real já não tem mais tanto interesse para a pessoa. Não tem aquele prazer imediato, aquela recompensa que a dopamina causa, né? E a ligação disso com as drogas é quase a mesma, porque ambos são vícios. E o vício, ele existe porque você consome algo que o seu cérebro entende que é bom. Usar droga causa prazer
E o cérebro entende aquilo como uma resposta prazerosa de imediato, né? Então, por mais que a pessoa saiba que a droga, o crack, enfim, cause males à saúde, o cérebro ele aprendeu a identificar aquilo como algo que vai trazer prazer para você. E isso se aplica não apenas às drogas, mas também à pornografia. Sim, isso é cientificamente comprovado, Comprovado. quando a gente vê que dopamina. Quando a gente faz exercício físico, dá uma descarga de dopamina. Só que a descarga de dopamina que dá do exercício físico para masturbação é muito maior quando você vai se masturbar. Uhum. Tem uma descarga muito maior. Então, quando você vai se deparar com a pornografia, você vê situações irreais, como você disse. E quando você se depara com essas situações irreais, a pessoa fica, caramba, Eu tenho que ser isso. Sendo que ela esquece que aquilo ali são atores. Sim. Que eles não conseguem diferenciar o real do fictício. Muitas vezes, por exemplo, em filmes de ação e tal, a pessoa tem a noção que ela não pode fazer isso. Mas olhando o vídeo pornô, que é algo, querendo ou não, é essencial para a reprodução humana e tal, vem desde os tempos antigos, ela pensa, caramba, é possível fazer isso. Só que muitas vezes ela esquece que aquilo ali são profissionais. São pessoas que não conseguem. Eu falei, inclusive, isso aí no nosso episódio de abertura. Aí eu tenho uma pergunta pro senhor. O senhor é foda, desculpa. Enfim, eu tenho uma pergunta... Pra você. Beleza. Eu tenho uma pergunta pra você. Desde da sua mudança, de sair do vício pornô, qual você acha que foi a maior mudança mental que causou pro senhor? Cara, eu falo de um lugar... Vocês convidaram um pastor para falar, né? Então eu falo de um lugar teoricamente religioso. E às vezes é meio compreendido, porque até esse termo religião eu não gosto. Eu não me considero uma pessoa religiosa. A religião me faz lembrar da tentativa do homem de se religar a Deus pelos seus próprios méritos. E a antropologia bíblica não me mostra que o homem é capaz de fazer isso. A gente é totalmente limitado. Então, mesmo explicando isso, eu quero me colocar aqui que eu estou falando de um lugar religioso, entre aspas, né? E quando a gente pensa em religião, a gente pensa em Deus, né? E eu sei que eu estou falando com gente que acredita em Deus, que não acredita em Deus, mas enfim. Quando eu olho para Deus e eu vejo os mandamentos dele, automaticamente a gente é levado a pensar o mandamento como uma regra de Deus. É como se Deus fosse um Deus caprichoso, que criou o homem e colocou algumas regras para que o homem fosse frustrado no seu prazer. Eu vou atrapalhar um pouquinho a vida dessa galera aqui, eu vou criar essa galera, vou colocar algumas regras para eles não serem tão felizes assim. Parece que a gente pensa no mandamento de Deus como isso, né? Só que quando olho para os mandamentos de Deus, e o principal deles é o amor, a gente entende que Deus, quando nos dá os mandamentos dele, ele está querendo que a gente caminhe por um caminho saudável. Então, quando ele fala assim, não roube, é pra gente ter relações boas uns com os outros. Com certeza. Não mate, é pra gente ter relações boas uns com os outros. Os mandamentos de Deus são mandamentos para que a gente olhe o outro com amor. E quando a gente começa a consumir alguma coisa que nos vicia, a gente vai viver apenas olhando o outro, não com amor, mas como um objeto. O vício objetifica o outro. O vício me objetifica. Eu sou apenas um objeto usando de outro objeto para satisfazer o meu prazer. Isso vicia, né? Então, a minha mudança se deu quando eu entendi que o outro, seja qualquer que seja o nível de relação, seja amigo, seja namorado, seja casado, ele deve ser alvo do meu amor e não um objeto para satisfazer as minhas vontades, né? Então, eu acho que o principal efeito da minha mudança que eu achei dentro do meu relacionamento com Deus é olhar para o outro não como um objeto, mas como um alvo do meu amor, do meu afeto. O homem é egoísta por si só. A gente, por essência, a gente é orgulhoso, né? Então, a gente quer desfrutar. Então, as nossas relações são interesseiras. A gente olha para o outro e vê assim, o que é que ele pode me oferecer. E o vício atenua isso. O vício apenas aumenta cada vez mais esse reflexo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a maior mudança em mim é começar a olhar o outro, seja quem for, seja você, seja minha esposa que está em casa, como alvo do meu afeto.
o que o pornô, a pornografia ou o vício na droga mudou em mim totalmente. Como um pastor, o senhor já deve ter escutado vários relatos de pessoas falando sobre isso, né? Sobre o vício Sim. de pornografia. Em sua maioria, o senhor acha que foi mais jovens ou mais adultos? Cara, não tem... O vício não escolhe idade. Não, com certeza, mas em maioria, assim. A maioria, com certeza, hoje são os jovens. Você acha que isso modifica o comportamento dos jovens em questão de deixar eles mais reprimidos, mais depressivos e por aí vai? Com certeza, inclusive em relação à ansiedade. Se o vício, ele me alcança por meio da minha necessidade de um prazer imediato, eu vou automaticamente querer com que tudo seja de imediato. Então a ansiedade chega aí. Quando as coisas não acontecem na hora que eu quero, como acontece na pornografia, eu tenho um telefone aqui e qualquer pessoa que quiser acessar a pornografia tem nas suas mãos um instrumento para que isso aconteça. Virou algo muito fácil. E é rápido. Então, a ansiedade, ela é também esse resultado do vício. Né? Você agora começa a querer tudo no seu tempo e olha para o futuro perguntando quando é que vai ser, quando é que vai acontecer. E isso afeta totalmente o comportamento. A ansiedade, a depressão, elas hoje são muito mais corriqueiras do que antes por conta da nossa facilidade em ter o que a gente quer na hora. E isso também, eu não sei se vocês assistiram um documentário no Netflix que fala sobre as redes sociais, né? E eu me esqueci como é o nome, o título do Dilemas das Redes, né? E se você perceber lá, ele vai falar que as redes sociais, elas funcionam por meio da recompensa. Então, cada curtida na minha foto gera em mim um prazer imediato. Então, a pessoa curtiu minha foto, a pessoa gostou do que eu fiz. E por que hoje as redes sociais também viciam? Por conta da resposta imediata em relação ao prazer. Então, os vícios, sejam na pornografia, drogas ou até redes sociais, elas têm afetado no comportamento de jovens hoje. Então, independente de qual seja o vício, é danoso para a gente. Ele afeta o nosso comportamento, sim. Muito bom ter falado sobre essa questão dos jovens e dos adolescentes, porque a gente está falando para pessoas que estão em escolas, Sim. em faculdade, e também pesquisando sobre o assunto, eu falei com uma educadora sexual que faz um conteúdo sobre vícios na pornografia. O nome dela é Letícia, o @ dela no Instagram é especialistax, e eu fiz a pergunta para ela sobre como esse vício na pornografia pode afetar a vida estudantil dos jovens e dos adolescentes. A resposta da Letícia foi o seguinte: a pornografia pode interferir na sua habilidade cognitiva de inteligência, raciocínio e memorização, pois ela é utilizada como meio para as pessoas escaparem de sentimentos negativos como solidão, tédio, carência. Elas usam para se automedicarem, para fugirem da sua realidade. Como consequência, o cérebro emocional, o sistema límbico, libera maior quantidade de substância química, principalmente a dopamina, como a gente já falou aqui, estimulando o aprendizado associativo com o tempo. O seu cérebro racional, o córtex pré-frontal. É muito bom falar sobre essa área do cérebro que se chama córtex pré-frontal. Porque quando você é viciado em pornografia, o seu córtex pré-frontal, que é a área importante para a sua tomada de decisão, é afetada. Então você, jovem, adolescente, que é viciado em pornografia, sua tomada de decisão na hora de uma prova, na hora de um Enem, que a ansiedade está lá no teto, pode ser afetado pelo seu vício na pornografia. E eu lembro de um testemunho de um pastor, eu acho que é um pastor americano, que na área gospel, tem uma música muito famosa que se chama Healer, que aqui no Brasil se chama Creio que Tu És a Cura. O compositor dessa música fingia ter câncer e andava com tubo de oxigênio nos louvores. Só que ele, na verdade, era viciado em pornografia. Se ele não fosse viciado, a tomada de decisão dele não seria melhor? Não seria, mais saudável de falar, galera, tô aqui viciado em pornografia, como o Terry Crews fez um vídeo falando sobre o vício dele em pornografia. Eu vi isso.
E eu quero aproveitar sobre o Terry Crews e também falar sobre outro famoso, porque é o seguinte, a gente chama Braulio, que é um pastor, e fala, não, isso é um problema só para crente. Mas eu queria falar sobre dois famosos. A Billie Eilish, que é uma cantora pop, uma das mais escutadas no mundo, e o Kanye West. A Billie fez uma entrevista e falando que a pornografia afetou a vida dela desde os 11 anos. Desde os 11 anos. Vou pegar aqui um trecho da entrevista que ela falou assim: a pornografia é uma desgraça. Depois de assistir a um conteúdo que ela descreveu como violento e abusivo enquanto crescia, a Billie teve contato com a pornografia desde os 11 anos. E eu lembro de quando eu escutei pela primeira vez a palavra um termo mais feio para masturbação que começa com pu, quando eu tinha 10 anos. Eu tinha acabado de entrar no 6º ano. Então, assim, a maioria dessas pessoas que ficam viciadas em pornografia ficam viciadas desde os 10, 11, 12 anos. Sim. E ela fala que é o seguinte: eu não entendia como isso podia ser ruim. Pensava que estava aprendendo a fazer sexo. E muitas vezes eu escutei na minha escola que ver pornografia é bom porque você aprendia a fazer sexo, que era saudável até. Só que a gente já falou aqui nessa mesa que não é saudável. Você fica com ansiedade, você pode até ficar com depressão. E ela falou que a mãe dela ficou horrorizada ao saber disso. E sobre o Kanye West, ele falou uma pequena frase falando que a pornografia destruiu a família dele. E eu quero falar contigo, Braulio, se já escutou de casais sendo destruídos por causa da pornografia, por causa de algum dos dois sendo viciado. Sim, claro. E só enfatizo o que eu falei aqui, o porquê destrói, né? Eles, na sua grande maioria, o viciado é o homem, não que a mulher não passe por esses problemas, também é uma realidade no meio feminino também, a questão da pornografia. Né? Mas, enfim, eles começam a ter a sua realidade deturpada. O companheiro quer que o seu cônjuge seja como aquela pessoa da cena que ele assistiu. Né? E quando isso não acontece, aquela pessoa começa a perder o prazer sexual com o seu parceiro. E, na maioria das vezes, o problema que a pornografia gera nos relacionamentos é a perca do prazer sexual com o seu parceiro. E quando a gente fala de casamento dentro desse âmbito religioso, o sexo foi feito por Deus. E Deus fez o sexo para que o homem e a mulher deleitassem dentro do relacionamento do casal, né, do casamento. Então, sim, eu já escutei, e enquanto houver mundo e problemas e vícios, a gente vai continuar escutando isso. E o maior problema é esse, é a perca do prazer no parceiro por conta da sua realidade deturpada na mente. Esse é o pior problema que a gente pode ouvir e ouve nos gabinetes da vida. Sabe, Braulio, Pedro, o pessoal que está assistindo, acabei de raciocinar em algo que eu fiquei pensando nisso aqui e, poxa, me chegou à conclusão que é o seguinte: Pedro disse que entre os jovens, mais ou menos com 10, 11 anos, o pessoal geralmente começa a consumir esse tipo de conteúdo. Até porque o senhor falou que é algo muito fácil de ser acessado. Sim. Muito fácil, principalmente nos dias de hoje, né? Que tem internet, muito simples e muito fácil. Aí vem o caso. Eu acho, isso aqui é só uma opinião minha, mas eu acho que o ato de fazer sexo, fazer amor, é fazer amor. Uhum. E hoje em dia o pessoal não tem essa visão. Porque como consome desde cedo, virou algo banal. Sim. Não tem uma intimidade ali. Muitas vezes o pessoal não tem uma intimidade. É a objetificação do outro, como eu falei aqui. Exatamente. O outro é apenas alguém que eu vou experimentar. Não é o fazer amor. E eu li uma estimativa de pesquisa que, sim, a pessoa, grande maioria é viciada a partir dos 10 anos. Só que hoje, o primeiro contato de uma pessoa com a pornografia se dá aos 7, 8 anos, em grande maioria.
E por conta da facilidade que a gente tem, né, no telefone. Então, imagina aí crianças de 8, 7 anos, nesse momento, estão tendo seu primeiro contato com pornografia. Eu já escutei alguém que falou que o seu primeiro contato com a pornografia não foi nem com a pornografia em si dita, um site pornográfico. Foi em um filme, com seus amigos na casa de um amigo, ao se reunirem para fazer um trabalho da escola, com 8 anos, assim, os pais estavam lá, mas se afastaram e eles estavam na televisão assistindo um filme em que não era um filme pornográfico, mas no meio do filme existia uma cena de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, que não aparecia tudo, porém só aquele gatilho ali foi o suficiente para ele querer procurar algo a mais. Caramba, eu vi um órgão genital assim, de forma rápida, e o homem com a mulher ali, e isso despertou naquele cara, aquele menino, daquela criança, o desejo de ver algo mais. E aí, a partir daquele gatilho, ela começou a querer procurar no seu telefone, enfim. E isso é um problema quando os pais não conversam desde cedo com seus filhos sobre isso. Uhum. Parece que isso virou um tabu, né? Não pode, principalmente, infelizmente, entre o meio cristão. Parece que os pais que são religiosos têm medo de falar com seus filhos sobre sexo. Quando o sexo é algo que é real, que existe, e deve ser falado sim, deve ser ensinado sim sobre isso, né? Porque não se engane, uma criança de 7, 8 anos já sabe o que é sexo. Ela não sabe como nós sabemos, mas ela já sabe que um homem tem uma relação com a mulher. Ninguém acredita mais em cegonha, não, gente. Isso aí é do passado. E olhe lá, eu não sei nem se eu já acreditava, com 7, 8 anos já sabia de alguma coisa. Porque eu ouvia. E se os pais não falarem em casa, os filhos vão escutar na escola, vão escutar em qualquer lugar. A gente tem isso tudo muito fácil hoje. O senhor acabou de falar dessa situação de um filme, e eu até acabei de me lembrar de uma situação. Eu tava na casa do meu priminho tem 9 anos, a gente sentou assim no sofá, eu, ele e a mãe dele, que já é uma senhora de 50 anos e pouco, né? Enfim, a gente foi procurar um filme, e eu não me lembro muito bem o nome do filme, mas era sobre um trem, tinha até Brad Pitt e tal, enfim. E aí no comecinho do filme tinha uma cena de um casal, né, fazendo ato. E aí ficou um clima muito vergonhoso, assim, entre os três. Tudo bem, é algo normal do ser humano, porém, querendo ou não, é algo muito vergonhoso, assim, Sim, sabe? Sim. Até porque eu sei que minha tia sabe o que é isso, ela sabe que eu sei o que é isso, porém, fica um clima meio estranho ali, principalmente com a criança do lado. E não é aconselhável uma criança com essa idade assistir filme como esse. Inclusive, existem idades de classificação nos filmes, por isso. Sim. Né? Quando eu falo que não deve ser um tabu, é que os pais devem conversar e ensinar. Porque, de uma forma ou de outra, o menino vai aprender, seja de forma certa ou errada. Ele assistiu essa cena aí e, por mais que vocês não tenham comentado nada, aquilo ali ficou na mente dele. Uma hora ou outra ele vai querer saber o que é aquilo, né? Então, com quem ele vai aprender, aonde ele vai aprender? Será que é num site pornô? Será que é um amigo dele que também não sabe e acha que sabe e vai dizer a ele o que acha? E aí vai tornar na mente dele aquela irrealidade sobre o sexo. O que é sexo? Não é algo que o cara faz com a mulher para sentir prazer e pronto. Então aquilo ali apenas vai se tornar banal para ele ou vai ser um princípio que ele vai aprender, que é claro que faz parte da necessidade humana para a reprodução humana, né? Então a gente tem que entender que o sexo ele é real e tem que ser conversado sim. Claro, cada família entende da sua forma, mas a gente tem visto que a pornografia, por ser essa ferramenta de causar um vício que é danoso, lemos aqui diversos testemunhos de gente, seja crente ou não, né? Então a gente tem que olhar para os nossos filhos, para as pessoas e olhar assim, caramba, a gente tem que ensinar a ele o que é saudável. Eu não quero que um filho meu seja viciado em algo, seja em pornografia, drogas ou o que é que seja. Quero que ele tenha uma vida saudável, sabendo que o vício afeta cognitiva, fisicamente. Sim, e falando sobre a irrealidade do sexo, tem uma pesquisa que fala que 88% das cenas são violentas. Há alguma violência. E eu queria falar com vocês, começar um papo, falar sobre a indústria pornográfica, porque é muito problemática. Eu acho que é o maior filme da história da indústria pornô, que é o Garganta Profunda. Na verdade, é um estupro.
é a Linda Lovelace, que é a atriz. Ela fala que, ó, toda vez que você assiste esse filme, você tá assistindo eu sendo estuprada. Ela fala isso. E também tem, assim, quando eu tava procurando sobre esse assunto, eu vi que pesquisando sobre esse relato, eu vi que tem no Google uma parte do Xvideos que tem uma aba de estupro. Então, como é que a gente pode parar com isso? Se a gente fala sobre classificação indicativa de filmes, se a gente fala para os pais, se a gente fala conosco, né, em rodas de conversas, como a gente pode parar com isso? A internet, ela é muito profunda, por assim dizer. Tem várias áreas nela e você pode utilizar ela tanto pro bem quanto pro mal. Isso aí é um fato. Aí chega nessa parte de sites pornôs, que tem muito conteúdo errado. Não só estupro, vídeos vazados, entendeu? Então eu acho que assim como tem pessoas como nós, com a consciência de que isso é errado, tem pessoas que costumam assistir aquilo. Então qual seria a melhor forma de tirar isso? Eu acho que, é um consenso que isso aí é crime, né? Pelo amor de Deus, vazar um vídeo é um crime. Vazar um vídeo de estupro é pior ainda. E ainda mais que tem tráfico de Exatamente. pessoas que vão para a indústria. E não é um site, você falou o Xvideos, não é um site que não é, como é que eu posso dizer? É um site muito conhecido, assim, na área, né? Enfim. Então eu acho que a polícia deveria dar mais ênfase nisso, né? Poxa, olha a aba que ele encontrou, uma aba de estupro, pô, em um site famoso. Isso é no mínimo... Eu esqueci a palavra, me perdi a palavra, mas é no mínimo ultrajante. De ficar transtornado. De ficar transtornado. O vício cega, modifica a mente, deturpa a realidade. E o vício ele tem estágios, né? Por exemplo, falar de droga. Eu comecei das mais leves e daí, quando eu fui ver, eu já estava nas mais pesadas que você pode imaginar. E assim também é com a indústria pornô. Então o cara começa assistindo um filme de um cara fazendo sexo com a mulher. Daqui a pouco você está pesquisando os tipos de sexo mais bizarros possíveis, incluindo estupro. Você começa a sentir prazer naquilo ali, em ver uma mulher sendo pega à força, porque o vício causa isso. O cérebro ele começa a ser modificado, né? A gente tem essa parte do cérebro afetada, e aí você vai imaginar por que é que há uma aba de estupro num site pornô. Porque vende. O que mais tem são vídeos com títulos incestuosos. Porque vende. Exatamente. As pessoas procuram. Eles não colocariam esse produto na rede se não vendesse. Então, a indústria é feita para vender, para que as pessoas consumam. E eles colocam o que as pessoas gostam de consumir. Então, infelizmente, as pessoas consumem e procuram, sim, vídeos de estupro. Pedofilia. As pessoas procuram vídeos de crianças, porque vende. É o cérebro sendo afetado pelo vício. Sabe? Então, o vício é danoso. Ele não tem como a gente negociar isso. Não é algo que a gente precisa discutir. Não pode ser uma opinião variada. O vício, qualquer que seja ele, é danoso. Claro que a gente vai ver que a extensão é muito grande aqui para a gente debater, mas o vício é danoso e isso é uma verdade. Então, você vai perceber isso quando você observa que há uma aba de estupro, há uma aba de pedofilia, há uma aba de tudo. Então, cara, a gente vai ficando louco. O homem vai ficando louco. E todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, assim como também, e tem uma fala nessa série, O Dilema das Redes, que é interessante, que fala assim, as únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuários são a indústria das drogas, usuário de drogas, a indústria das redes sociais. É verdade. Né? Uhum. Porque eu vi isso. E eu uso falar que você também pode achar o nome usuário para a pessoa que consome pornografia.
É uma fala que há nessa série, O Dilema das Redes, que me chamou muita atenção. Usuário de drogas, usuário de redes sociais e usuário de pornografia. O vício é danoso, sim. Infelizmente, ele é real. Tem um documentário também na Netflix que se chama Hot Girls Wanted, Eu acho que eu já assisti esse. que são meninas indo para a indústria da pornografia. E eu não vi, mas eu vi o comentário sobre, e é muito real, que os primeiros 30 minutos do documentário são as meninas falando: olha, agora estou livre, vou fazer o que eu quero. Agora eu vou tirar minha onda aqui. E os últimos 30 minutos são elas falando que tudo que elas fizeram na indústria pornográfica, depois que elas saíram da indústria, falaram que nada valeu a pena. Porque o que é que a indústria fala pra você? Fala que vai dar muito dinheiro, que você vai ser vista. E isso tem no nosso coração, né? A gente tem esse desejo de, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou querer ser visto. Então, pra elas seria ótimo. Só que, no final de tudo, elas falam que nada valeu a pena porque, do tanto de dinheiro que elas ganhavam, elas tinham que gastar muito por causa de cabelo, maquiagem, gastar com o corpo delas. Não só isso. Eu vi em um podcast uma vez, desses podcasts mais famosos, né? Tinha uma atriz falando que a produção, ela recebe muito dinheiro e a atriz que faz, que tá lá, que bota o seu corpo pra jogo, justamente pra fazer o vídeo, não recebe quase nada. Então, pô, isso é no mínimo ultrajante também. E também tem casos que a indústria abafa, como de atrizes que morrem na hora da cena, de overdose. Porque tem em algum vídeo, em algum podcast que eu também vi, que o cara fala que teve uma cena de algum filme, ou era um vídeo, que a mulher tomou muito remédio pra dor, para que ela pudesse aguentar a cena. E na hora do ato, ela morreu de overdose. Outra coisa, muitas das mulheres, das atrizes pornô, elas fazem programa também. Aí eu lhe pergunto, se uma atriz que tá fazendo ali com um profissional, com um cara conhecido, com gente gravando, gente em volta, tem que fazer um programa com uma pessoa desconhecida pra ganhar mais dinheiro, alguma coisa de errado tem aí. Ali ela não tá recebendo bem. Ela tá procurando o dinheiro de outras formas, uma forma menos confiável, uma forma que bota ela em perigo. Quantos casos de serial killer a gente não vê, que é ele simplesmente indo atrás de uma prostituta, mulher de programa, desculpa, e ela é a primeira vítima. Tem vários, o Jack Stripador, a maior parte das vítimas dele eram mulheres de programa. A indústria, na indústria quem enriquece não é quem está na ponta da lança. Né? São os senhores, os donos. Então, a indústria já fala disso por si só. É danoso. Cara, não só dinheiro com maquiagem, cabelo, tá? Grande porcentagem, eu não sei te dizer qual a porcentagem disso, mas dos atores e atrizes pornô, eles gastam dinheiro também com psicólogos e psiquiatras. E se você for pesquisar, não tenho ao certo o número disso, mas se você for pesquisar, é muito grande. É muito grande. Tem muita gente gastando com ansiolítico também. Isso. Não só as atrizes morrem também na cena, mas os atores também por tomarem remédios para um desenvolvimento sexual maior. Né? Então, cara, a gente tem muito assunto aqui, pano pra manga para falar, né? O quanto, não apenas quem está ali na ponta consumindo, mas também quem faz com que essa roda gire também é afetado. Mas tudo isso é resultado eu falei aqui sobre o orgulho, o egoísmo do homem, a gente. E eu me incluo nisso. O ser humano parece que tem essa tendência orgulhosa, né? Egoísta. Tanto na indústria, em querer dinheiro, em querer enriquecer à custa dos outros, como quem está ali também consumido ali porque quer seu prazer satisfeito. Então, tudo gira em torno da gente mesmo.
né? O homem... Porque há guerras, porque há tudo isso que a gente consegue enxergar aí nas redes sociais, em televisão. Porque a gente é egoísta mesmo. Então, o vício, ele é resultado do ego humano. Parece que a gente é tendencioso também a sentir vontade quando o não é dito. Quem nunca disse isso não pode e morreu de vontade de fazer? Né? Porque é mais fácil proibir do que explicar. As pessoas às vezes chegam para mim assim, eu mudo um pouco de assunto só para tocar nesse assunto. Eu aprendi que tatuagem é pecado, pastor. Aí eu pergunto, mas quando te falaram que é pecado, explicaram por quê? Não. É porque é mais fácil dizer não pode do que explicar. Sabe? Então, a gente também, quando escuta um não, a gente é tentado a desejar. A psicologia fala disso como a repressão, né? A repressão gera o desejo. O não faz com que você queira. Então, por isso que eu falo que é importante a família ter essa conversa, com a criança, e não apenas dizer, olha, não pode, mas explicar o porquê. Olha, isso é danoso para você, né? Isso é prejudicial. A gente não quer perder tempo conversando, a gente quer apenas dar o decreto de não ou sim e acabou. Isso é perigoso. E para encerrar por causa do tempo, infelizmente, que a conversa está muito massa, eu quero ler um relato para vocês sobre alguém que luta contra o vício. Vou ler aqui. A pornografia entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. E aconteceu de forma bem sutil. Não parecia trazer mal algum, pelo contrário, parecia ser algo bom para mim. Foi algo que meus amigos da escola me mostraram e me chamou a atenção. Nunca tinha visto algo parecido. Quando eu tinha 17 anos, comecei a entender um pouco mais o que era pornografia e o que ela fazia com o cérebro. E desde lá venho lutando diariamente contra algo que se tornou um vício. Meus olhos começaram a se abrir para esse mundo quando me vi sentado em frente ao computador e passando a tarde inteira assistindo conteúdos pornográficos e literalmente perdendo tempo do meu dia. Muitos problemas que não eram visíveis passaram a ser, como a falta de vontade de sair de casa e de ter relacionamento com pessoas reais, trazendo a quase uma fobia social, onde me via inseguro em inúmeros lugares, e quando chegava em casa escorria direto para a frente de uma tela, me aliviar. Um outro problema muito grave que comecei a perceber foi o fato de, ao andar na rua, objetificando as pessoas, isso era algo que me incomodava muito, pois eu sabia que as pessoas não eram objetos. Mas por conta da exposição constante à pornografia, meu cérebro começou a tratar pessoas como objetos. E essas percepções me fizeram perceber a quão refém da pornografia eu estava. Hoje faço acompanhamento com uma psicóloga e a sessão de terapia tem me ajudado muito a vencer e a entender o que acontece com o cérebro ao ser exposto à pornografia. Graças à ajuda dessa psicóloga e de alguns amigos, tenho me libertado cada dia mais desse vício. Se tem algo que eu posso falar para pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu, não desista, busque expor esse problema para alguém que você confia. Busque um tratamento com psicólogos, mas não fique refém da pornografia, porque só quem fica refém sabe o quanto é difícil viver em uma constante luta. E essa luta é você contra você mesmo. Então, reforçando, não fique acanhado de pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda, seja qualquer vício, seja um vício de videogame, seja um vício de assistir TikTok, seja um vício de ver pornografia. Então, muito obrigado, Braulio, por estar conosco nessa conversa, foi massa demais. Massa. Obrigado a todo mundo, segue o nosso Instagram. Podlex com 2x. Muito obrigado novamente. Também no Spotify, nos siga no YouTube. Muito obrigado, Braulio. Tamo junto, mano. Tamo junto, Braille. Fica conosco, continua nos acompanhando e tchau.